Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês e que Deus abençoe o nosso estudo. Chegou a hora de nós estudar, vocês que faz presente, os que vão ouvir depois, que o Espírito Santo nos dá sabedoria para nós compreender o grande amor que Deus tem com cada um de nós para nos ensinar a andar nos caminhos dele. Eu quero pedir para vocês, nas orações de vocês, fazer uma oração para uma pessoa que está lá em Três Lagoas, internada, chama Elisa, uma irmã nossa, né? Ela teve um probleminha no coração, está lá internada, que Deus cuida dela. Nas orações de vocês já lembram dela, e que Deus pode estar ao lado dela, cuidando dela, né? Vamos fazer uma oração para nós começar o nosso estudo? Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que venha fazer presente com os seus santos anjos. Pedimos, Senhor, também que esteja ao lado da Elisa, lá em Três Lagoas. E ensina nós, Pai, compreender. Ensina nós a andar em teus caminhos. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês podem já pegar a Bíblia de vocês, ou uma caneta com papelzinho, e para nós aprender juntos. Você já pode ir lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. E nós vamos aprender um pouquinho que fala vida somente em Cristo. Não tem outro intermediário carnal. Vida somente em Jesus. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Ele já tinha falado isso. Então, Romano agora abre lá, assim, o salário do pecado é morte. Romano fala que o salário do pecado é morte, transgressão. Você desviou do caminho, entrou em outro caminho, você abandonou Deus, então, e Deus tinha falado que o salário do pecado é morte. Esse capítulo de Romanos 6, versículo 23, fala, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, salário do pecado, morte. Mas o dom gratuito, Deus nos dá de graça. Você não precisa comprar. Deus nos dá de graça. Basta nós aceitar. Basta nós crer. Então, através de Jesus, o resumo essencial do Evangelho, ele é diferente das consequências merecidas do pecado. A morte, espirituais e física, com o presente imerecido da salvação, ou a vida eterna é obtida através de Jesus. Totalmente diferente. Salário do pecado, morte. Vida eterna através de Jesus. O versículo 23 de Romano, ele nos fala sobre a diferença entre viver para o pecado e viver para Deus. Deixa claro que vários passagens que o castigo justo do pecado é a morte. O pecado contamina e causa mais maldade. O pecado contamina e causa muita maldade. Vocês acham que o mundo que nós estamos vivendo, a crueldade, o desrespeito, o que faz pessoa contra pessoa, por causa do quê? Deixou de andar nos caminhos de Deus, para andar em outros caminhos, e a maldade está ali. Então, é um perigo. Precisa ser castigado, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é vida eterna em Jesus. Deus, nós estamos estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostrando a preocupação que Deus tem com cada um dos teus filhos que quer andar nos caminhos dele. Ele mostrando, filho, a minha vida que eu quero que vocês andem nela, os meus caminhos. Eu enviei Jesus para vocês andarem no caminho. Então, o pecado, uma transgressão da lei de Deus, né? Por que o pecado entrou então no mundo? Lá no jardim do Éden, quando Deus colocou os primeiros casais ali, teve uma desobediência, entrou o pecado. Então o pecado é desobediência e transgressão, e o salário
do pecado é morte. Por isso que Jesus veio pagar para nós, porque nós não tínhamos condições de pagar esse preço para nos dar o direito da vida eterna através dele. Agora no livro de Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Se vocês quiserem anotar, pode ficar bem à vontade, tá? Porque somente a salvação do pecado. Por quem somente a salvação do pecado? Por quem? Fala assim, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Debaixo do céu, nesse planeta Terra, não tem outro nome para nos dar o direito da salvação eterna. Muita gente às vezes busca outros nomes, mas não tem. A salvação é através de Jesus Cristo, somente Ele. Se o homem não morresse, por que deveria Cristo morrer? Para salvá-lo da morte. Porque necessidade haveria da ressurreição e da segunda vinda de Jesus. Se o homem não morresse, não tinha necessidade de Jesus vir aqui, morrer e ressuscitar para nos dar o direito. Mas então por que o homem morre? Porque transgrediu. E Deus falou que o salário do pecado, morte. Então você pode até falar, mas espera lá, se Jesus veio, pagou o salário e morreu, por que o ser humano ainda morre? Jesus falou, aquele que morra, crendo em mim, mesmo que morra, viverá. Essa morte que nós falamos que é morte, para Deus se torna um sono, você está dormindo. Naquele grande dia que Deus falar para Jesus que pode vir chamar seu povo, você é acordado e vai com ele para o céu. Então, é isso que fala. Aqui em Atos, então, 4:12, fala, declara a exclusividade de Jesus Cristo na salvação, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há. Para nós ser salvos é Jesus Cristo, né? E essa passagem enfatiza que Jesus é o único caminho, não havendo a eternidade para a salvação. Não tem outro caminho. A salvação, a eternidade é Jesus Cristo, tá? O apóstolo Pedro pronuncia essa palavra perante o sinédrio após a cura de um coxo em nome de Jesus. Pedro curou muita gente, mas ele curava por Pedro? Não, ele curava em nome de Jesus. Aquele coxo, na entrada dali, que pedindo esmola, os apóstolos falaram, olha, dinheiro, ouro e prata não temos, mas o que nós temos, nós te oferecemos de graça, levanta e anda em nome de Jesus. A fé daqueles apóstolos que andou com Jesus, vendo Jesus curar ali, e Jesus falou para eles, vocês vão fazer muito mais. Por quê? Porque Jesus tem um período de 33 anos e meio, e depois o apóstolo ficava ali fazendo a fé, a obediência. Então, Pedro, por isso que ele curava em nome de Jesus, destacando a autoridade de Cristo sobre qualquer outro poder, enfatizando exclusivamente do nome de Jesus como único, dado por Deus para redenção humana. Único, dado por Deus pela redenção humana. Então não existe o outro, é Jesus. Vocês vão agora no livro de João capítulo 3, João 3, versículo 16, que fala, porque mandou Deus o seu Filho unigênito ao mundo. Por que Deus mandou então Jesus a esse mundo, né? E João então aqui ele nos dá uma resposta disso daí. Então ele nos fala assim, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê nele não pereça, mas tem vida eterna. Vocês podem até falar para mim, ô Marcão, mas como é que é isso? Nesse mundo nós tem sofrimento, lembra que Jesus falou, no mundo vocês terão o quê? Aflição, angústia,
mas tem bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Jesus falou, fé, coragem. Então vamos repetir então o que está aqui em São João 3,16, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos. Ele não deu para uma pessoa, ele deu para todos que nele crê. Se nós crer, nós está andando nos caminhos de Deus, nós vamos ter vida eterna. Esse foi o propósito que Deus enviou seu Filho, para pagar uma conta nossa, para nos dar o direito da salvação eterna. Então, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O amor de Deus é grande, pelo povo, seus filhos, ele ama assim. Tá? Alguns insistem na ideia de que Deus enviou Jesus com o propósito de conceder a salvação a todos os seres, a todos os seres, sem exceção, mas somente como uma responsabilidade. Contudo, Jesus deixa bem claro que a salvação daquele que o Pai me dá, somente deste, não é uma mera responsabilidade, mas certeza absoluta que vem a mim. De modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançará fora. A verdade expressa pela a palavra mundo é que a obra salvática de Cristo não limitada, tempo e longo, porém, aplica-se aos eleitos todas as partes do mundo. Os que não recebem o remédio que Deus providenciou em Cristo perecerão, permanecerão como a verdade verdadeiro que aquele que crê não morrerá, não será separado de Deus, mas viverá na presença de Deus para sempre. Deus é amor, bondade e fidelidade. Então, aquele que crê, aquele que aceita, aquele que anda nos caminhos de Deus, vai ter vida eterna. É isso que Deus quer. Vocês que estão estudando comigo, eu com vocês, todo sábado nós aprendendo um pouquinho, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Deus então nos quer um dia que nós estejamos lá com Ele na Canaã Celestial. Não está nesse estudo, mas vocês podem anotar aí, São João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Ali Jesus fazendo uma oração, ele começa a fazer para eles, depois ele inclui os discípulos, vai incluindo todo mundo. E ele chega ali, a partir acho que do versículo 18, do versículo 20, ele fala, Pai, eu oro não somente por este, mas todos aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Muitos anos atrás, mais de 13.000 anos atrás, Jesus orou por você, orou por mim. O mais interessante é que ele fala que a vontade dele que um dia nós estejamos com ele na Canaã Celestial no céu. Fala, igual eu estou em ti, eles em mim. Então, o que falta para um dia nós estar com Jesus? É nós crer e aceitar, porque ele já tinha orado muito tempo, e ele, que a vontade dele é que nós esteja junto com ele. Por isso que Deus falou, filho, vai lá e paga a conta desse pessoal, que está muito caro, você paga para eles um dia estar com você na Canaã. Nós lemos São João 3,16, mas vamos ler o versículo 17 também? Vamos ler o versículo 17, falando assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó, Deus, quando eu falo mundo aqui, está falando o povo, tá? Não é o planeta Terra, não, o povo, tá? Deus enviou não para Jesus vir julgar. Vai chegar o dia que ele vem como juízo para julgar. Mas a vinda dele aqui foi para salvar. Como ele veio para salvar? Pagando o salário do pecado, que era a morte. Então Deus falou, você vai lá, meu filho, e paga essa dívida. Então foi por isso que veio. Não para julgar o mundo. Jesus, em outra parte, diz que o julgamento acompanha a sua vinda no mundo. O seu ponto não é que ele nos julgará, mas que o tempo do juízo ainda não chegou ao mundo. Esteve sempre sobre a ameaça do juízo antes que ele viesse.
mas com a sua vinda, a salvação tornou-se uma realidade oferecida a um mundo hostil. A vinda dele deu direito na salvação para um mundo que estava indo de mal a pior. Hoje também o mundo está descambado, o desrespeito, o amor esfriou, a maldade, a crueldade continua. E vamos ler o versículo também 18, nós lemos o 16, 17, vamos ver que no versículo 18 de São João 3 fala assim, que nele crê, não é julgado, quem não crê já está sendo julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então aqui ele fala assim, aquele que nele crê não será julgado. Você vai prestar conta, mas você não vai ser separado de Deus. O julgamento, assim, aquele de condenação, é para aqueles que não aceitam. Ele fala, então, se nós aceitamos, por que nós vamos ter perante o juízo? Porque Deus é justo, Deus é amor, Deus é bondade, Ele é justo. Então, se Ele condenasse só os que não aceitam Jesus, que fosse na frente do tribunal e não levasse o justo para dar veredito, você está livre, você pode entrar para Canaã celestial, você está liberado. Fala assim, mas espera lá, que Deus é esse? Não quiseram andar nos caminhos dele e agora ele condenou. E os outros, ele nem fala. Então, é igual uma pessoa que vai num tribunal perante um juiz ou um promotor, né, mas é perante um juízo, está o corpo de jurado ali, e ali são feitas as leituras de algumas coisas, porque nós fez algumas coisas erradas, mas tem um advogado de defesa. Então ali, ao ler a nossa sentença, Jesus mostra a palma na mão com o sinal aqui do prego, que ele pagou aquela dívida. Tá? Então, falou, eu paguei a dívida e eles me aceitaram. Andaram nos meus caminhos. Tropeçaram? Sim, tropecemos, mas levantemos porque Jesus estendeu a mão e nos segurou. Então, tudo vai passar no tribunal, mas só que uns para a vida eterna e outros para as condenações, né? Então, isso daí. São João 14,6. Vamos ler mais algum versículo. São João 14,6. Aquele que fala São João 14,6. Ele fala assim, que disse Cristo que Ele mesmo é. O que Cristo falou? Que Ele era mesmo? Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e vida. No começo até a gente comentou isso aí. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Então ele nos fala assim, então no versículo você vai, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então aquilo que no comecinho eu falei, ninguém chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Tem vários galhos, mas para chegar tem que ser através de Jesus. A Bíblia é um GPS. A Bíblia é um GPS que nos leva a Canaã celestial. Mas para isso nós precisamos seguir o que está escrito. Deus mostra o que é errado e mostra o certo. Por que então Ele mostra o que é errado? Para nós não cair. E mostra o caminho certo para nós andar, tá? Então Ele fala aqui que Ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Não existe, né, outro caminho se não for Jesus, mas a existência em cumprimento ao desígnio de Deus, somente o seu tempo vivo, Jesus, né? Se não por mim, esta é uma forte afirmação de que só Cristo é o caminho da salvação. Imagina e proclama que há outro caminho. Engana o povo
Esquece necessidade de sua vinda e a redenção. Fala que tem outro caminho, é enganar o povo. O inimigo de Deus, ele tentou enganar Jesus no deserto e ele tenta enganar. Não vale a pena vocês ficar estudando a palavra de Deus? Não vale a pena vocês ficar falando isso aí? Não vale a pena, né? Ele morreu. Sim, Jesus morreu, porque ele tinha que morrer para pagar o meu pecado e o seu. Mas o terceiro dia ele ressuscitou. E você pode procurar para mim por que ele ressuscitou o terceiro dia? Porque Jesus guarda a lei. Era sábado. Ele não ia ressuscitar no sábado. Ele ressuscitou no domingo, o terceiro dia. Para dar o direito de nós ter a salvação eterna, mas ele mostra que nós devemos guardar os mandamentos de Deus e aceitar ele como nosso salvador pessoal. Então, meus queridos, se nós pedimos sabedoria dos altos céus através do Espírito Santo de Deus, ensinar nós a andar, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos nós não vamos conseguir chegar lá. Mas se nós pedirmos, Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado porque a minha dívida era grande, eu não conseguia pagar, e o Senhor pagou por mim. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos está dando de nós andar em seus caminhos. Um dia nós vamos estar com Ele na Canaã Celestial. Que bom que um dia eu, vocês, a minha família, a família de vocês, tudo junto lá na Canaã Celestial, conversando com Jesus, conversando com os anjos e ouvindo as coisas, conversando, né? Nós encontrar os nossos primeiros pais, tudo lá assim. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus. É meu desejo, minha oração. Até os próximos estudos e fica com Deus.